Mateus capítulo 5, nós estamos nas últimas semanas falando do Sermão do Monte. Passamos pelas bem-aventuranças, que são os 12 primeiros versos do capítulo 5. Nas duas últimas semanas nós nos detemos no versículo 13 até o 16, onde Jesus diz que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E aí, então, nesses dois versos nós entendemos um pouco sobre a nossa postura, a nossa posição, nossa realidade no mundo. E quando a gente olha para o que nós vimos até agora, nós vamos automaticamente precisar desse texto que começa no versículo 17, que é o que nós vamos ler essa noite. Tenta acompanhar comigo aí a ideia, o raciocínio. Jesus vem, no início do capítulo 5, falando sobre a questão do caráter do cidadão do reino de Deus. Então, o cidadão do reino de Deus tem um determinado caráter. Esse caráter é visto nas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, elas nada mais são do que o anúncio do caráter daquele que é o cidadão do reino de Deus. Então, nós somos esses bem-aventurados, a nós foi dado o reino de Deus, nós vivemos, ainda que parcialmente, como cidadãos do reino de Deus, mas as bem-aventuranças são uma apresentação do caráter daquele que é cidadão do reino de Deus. E talvez ao ler aquilo, aqueles versos que terminam com Jesus falando sobre perseguição, nós pudéssemos ser tentados a imaginar que já que nós devemos ser aquilo, ou que nós somos aquilo, ou que andar com Deus vai desenvolver em nós o caráter de nós simplesmente sermos aquilo que já está anunciado ali, nós podemos pensar que a única forma de vivermos aquela realidade é se nós nos tornarmos monges, ou se nós nos afastarmos de tudo. Porque se sermos pobres de espírito, chorarmos por nossos pecados, sermos mansos diante de Deus, termos fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, pacificadores, puros de coração, vai nos conduzir a sermos perseguidos por causa da justiça, então o que nós precisamos é nos afastar daqueles que vão nos perseguir. E se as bem-aventuranças, acima de tudo, demonstram que não há realidade, texto que mostra maior diferença entre o cristão e o não cristão, então nós devemos andar longe do não cristão. E para que essa não seja a nossa decisão, essa não seja a nossa realidade, nós então somos ensinados por Jesus que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, que apesar o fato de que nós vivemos como as bem-aventuranças nos ensinam, nos conduzem a sermos perseguidos, nós não devemos nos esconder. Ao contrário, devemos nos posicionar de tal forma que seremos sal, ou seja, vamos limitar o avanço do pecado nos ambientes onde nós estivermos inseridos, produzindo sede por Jesus Cristo e dando sabor à vida das pessoas que vivem a parte de Deus. E luz do mundo, apresentando, iluminando, irradiando uma luz que não é nossa, mas que é refletida a luz de Cristo sobre a vida das pessoas. Essa é a nossa maneira de viver. Nós não devemos viver isolados de todo o mundo, isolados da sociedade, isolados das pessoas ao nosso redor. Ao contrário, devemos, fazendo parte da nossa sociedade, termos de uma forma muito natural o nosso posicionamento, que vai ser por Jesus ensinado como sal da terra e luz do mundo. O que Jesus está fazendo aqui é ensinar uma realidade completamente diferente daquela realidade que os fariseus ensinavam. E quando a gente pensa nisso, talvez seja a nossa tentação imaginar que Jesus esteja dizendo assim: olha, eu estou ensinando algo novo, eu estou ensinando algo diferente. Eu estou trazendo um novo ensino. A lei está sendo abolida e eu estou trazendo um novo ensino. Quando nós falamos sobre o Sermão da Montanha ser a constituição do reino de Deus, nós estamos falando não de que Jesus está jogando todo o resto fora e trazendo um ensino novo,
apesar de que essa é naturalmente a compreensão de muita gente. Mas por causa desse perigo de imaginarmos que então Jesus está dizendo nós não devemos seguir a lei nenhuma, ele vai nos dar esse texto. E também porque os fariseus ao ouvirem Jesus, os religiosos judeus ao ouvirem Jesus, eles tiveram essa percepção: você está abolindo a lei, você está ignorando a lei, você está dizendo que a lei não serve mais. E não é isso que nós cremos, o que diriam os fariseus para Jesus. Para que a gente não caísse nessa tentação, Jesus então nos dá esse texto, Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20. Se você quiser acompanhar na mesma versão que está aí na tela, senão fique à vontade também para acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Diz assim, ó: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Durante o período de louvor, nós cantamos uma versão daquela música Amazing Grace, que foi escrita pelo John Newton, e uma música mundialmente conhecida, né? Nós conhecemos como Maravilhosa Graça, e essa versão que nós cantamos se refere à parte do texto do John Newton, mas ele costumava dizer que grande parte dos problemas que nós cristãos enfrentamos em nossa vida diária é pela dificuldade que nós temos de compreender o papel e os propósitos que Deus tem para a lei de Deus, para a lei que Ele mesmo conferiu ao seu povo. Por não compreendermos isso direito, por não entendermos a lei de uma forma plena, nós vivemos muitas dificuldades de posicionamento como cristãos. Ele dizia isso, é interessante, e cabe muito bem, já que nós cantamos uma de suas canções, mas compreender o papel da lei é muito importante para nós, irmãos. Porque o que Jesus começa dizendo aqui, ó, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então aquela ideia de que Jesus está ensinando algo novo, de que tudo aquilo que os fariseus vinham ensinando, de que, mais do que isso, né, do que vem sendo ensinado a partir de Moisés, de que todo o Antigo Testamento nos apresenta, tem que ser jogado fora, essa ideia é rejeitada por Jesus com esse único verso. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então Jesus não vem abolir. A lei de Deus é eterna. Jesus vem cumprir a lei. Ele não vem abolir a lei e os profetas. E preste atenção aqui, irmãos, a divisão lei e profetas é uma divisão que Jesus fazia muito, em que muitas vezes nós encontramos nas Escrituras, e que significa apenas toda a Escritura que nós chamamos de Antigo Testamento. A lei eram aqueles 5 primeiros livros do Pentateuco, os livros escritos por Moisés, e os profetas são os livros proféticos. É claro que também existiam os históricos, os poéticos, mas essa divisão de lei e profetas era uma divisão muito comum em Israel para se referir àquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu não vim para abolir a lei e os profetas, ele diz, eu não vim para que a gente jogue fora o Antigo Testamento. Eu não vim para que você rejeite os ensinos do Antigo Testamento. Eu não vim para dizer para você que agora nós começamos do zero e ignore o que está lá para trás. Porque isso não é verdade. Eu não vim abolir nada que o Antigo Testamento ensina, mas eu vim cumprir. Eu vim ser o cumprimento de todas essas coisas. Então nós precisamos compreender, isso é importante, que a lei de Deus ela é eterna. E Jesus não vem para jogar essa lei fora,
não vem para dizer, tirem o Antigo Testamento da Bíblia de vocês, tirem o Antigo Testamento da frente de vocês, não leiam mais nada disso. Ele não veio dizer isso. Ele veio simplesmente cumprir, não que simplesmente seja algo pequeno, não é algo grande, mas ele veio cumprir a lei de Deus. Ele veio cumprir aquilo que o Antigo Testamento ensinava, apontava, prometia. Ele veio para cumprir todas essas coisas. Isso é importante da gente guardarmos. Isso é importante da gente ter no nosso coração. Não rejeite o Antigo Testamento como algo ultrapassado, porque não é. Não é ultrapassado. E Jesus veio então cumprir. Como é que ele cumpre essa lei? Ele cumpre essa lei em sua vida, vivendo de forma perfeita, numa obediência plena, numa obediência completa. Ele vem então mostrando que obedecer à lei era possível. E ele cumpre a lei obedecendo cada um dos mandamentos, obedecendo cada uma das ordenanças, obedecendo cada um dos artigos listados e apresentados pela lei de Deus. Mas ele também cumpre a lei de Deus em sua morte. Ele cumpre a lei de Deus quando na cruz ele demonstra a seriedade da lei. Quando a lei foi dada, o povo tremeu, porque quando a lei está sendo dada a Moisés, o povo tem uma visão de algo aterrorizante. Os trovões, o som, toda aquela cena era aterrorizante para eles. Mas a grande, e aí olha, obviamente eles olharam, isso é muito sério que Deus está dando. Mas a grande seriedade da lei, ela é apresentada na cruz. Lá na cruz fica claro que a lei está sendo cumprida e que a lei exigia a morte para aqueles que pecavam. E que Jesus, como nosso substituto, estava recebendo sobre si o castigo que era nosso. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali a lei é tratada da forma mais séria que já existiu. Ali fica muito claro que os nossos pecados não foram simplesmente deixados de lado, mas eles receberam sua devida punição em Cristo Jesus. Cristo Jesus, na sua morte, cumpre a justiça de Deus, que não podia deixar impunes os pecados dos homens, mas que em Cristo, cada um deles recebe o seu pagamento, cada um deles é punido, cada um dos nossos pecados é punido em Cristo Jesus, na cruz. E assim ele cumpre a lei. Mas Jesus, ele cumpre a lei também, dividindo essa lei em diversos aspectos, que para nós talvez facilite compreender um pouco o Antigo Testamento. Se você estivesse na época de Jesus, no meio do povo judeu, e falasse sobre eles, com eles sobre a lei, eles nunca fariam a divisão, olha, existe uma lei civil, existe uma lei cerimonial, mas existe uma lei moral, uma lei eterna. Eles nunca fariam essa divisão. Por quê? Porque ser judeu, ser filho de Deus e obedecer a Deus eram coisas interligadas, que não havia separação sobre isso. Então não havia uma compreensão de que a lei era para a nação de Israel. Não, todo filho de Deus deveria obedecer, tanto que quando qualquer pessoa queria servir a esse Deus, ele se tornava judeu. Ainda que por rituais que o tornavam ali, não era obviamente uma questão de nascimento, mas se tornava judeu, passava pelo ritual que o povo de Deus passava, da circuncisão, ou seja, tudo aquilo que identificava aquele homem como um homem de Deus era feito, mas ao mesmo tempo ele teria que cumprir aquilo que era a lei dada à nação de Israel. Só que essa lei, irmãos, principalmente essa lei cerimonial, ela era um anúncio de Cristo. Ela era uma antecipação do que seria a vinda de Cristo. Era um tipo, um anúncio
de que viria aquele que cumpriria essa lei plenamente. Essa lei nunca foi dada para que ela fosse eterna. Ela foi dada para que o povo entendesse a necessidade do sacrifício. Então, ano após ano, um homem judeu tinha que ir a Jerusalém, oferecer o sacrifício pelo pecado, e o autor de Hebreus vai dizer que isso simplesmente era ineficaz para que os pecados fossem retirados, para que fossem perdoados, eles só eram cobertos. Mas ali estava sendo anunciado, virá aquele que de uma vez por todas vai ser o sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Por isso que a lei cerimonial foi abolida, porque Jesus cumpre e abole essa lei. E quando ele faz na sua morte, faz essa abolição dessa lei, ele o faz porque ele a cumpriu. Então não há mais necessidade de sacrifício. Cristo é o sacrifício completo e perfeito. Não há mais necessidade de um tabernáculo, porque o tabernáculo apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para aquele que viria. Não há mais necessidade dos holocaustos totalmente queimados, das ofertas de alimentos, das ofertas de comunhão. Não há mais necessidade desses rituais, porque Cristo cumpre todas essas coisas definitivamente. Então Cristo, ele não só vai cumprir, mas ele vai abolir esse aspecto da lei. Com relação à lei civil, Cristo também cumpre. Cristo também vai cumprir cada aspecto dado à nação de Israel. E ao cumprir esses aspectos dados à nação de Israel, com a sua morte, ele vai então incluir na salvação povos, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então agora a salvação não é mais restrita à nação de Israel, mas ela alcança toda a humanidade, ou melhor, pessoas de toda a humanidade. Por isso, tudo aquilo que era lei civil se torna inútil. Cumprida em Cristo, mas agora não mais eficaz, porque essa lei civil, essa lei sobre a guarda da Páscoa, por exemplo, sobre as festas, essas eram leis dadas à nação de Israel. A nação de Israel deveria cumprir o feriado da Páscoa, ou a festa da Páscoa, de Pentecostes, e cada uma das realidades ligadas à nação de Israel. Por isso nós, como cristãos, não precisamos mais celebrar a festa de Pentecostes, nós não celebramos a Páscoa como a saída do Egito. Nossa Páscoa tem outro significado, significa a ressurreição de Cristo. Nós não temos nenhuma necessidade de lidar com nenhum aspecto da lei que era para a nação de Israel. Eles não dividiam, porque para eles tudo era igual. Mas para nós não é, nós não somos nação de Israel. Nós não somos povo judeu. Então esses aspectos cerimoniais e esses aspectos civis foram colocados do lado de fora da nossa vida com Deus. Mas Cristo cumpre a lei moral também. O que é a lei moral? São aqueles aspectos eternos da lei. Quando Deus diz, não matarás, ele não disse para o povo de Israel. Ele não disse para o povo de Deus, ele disse para toda a humanidade em todo o tempo. Esses são aspectos eternos da lei. Esses aspectos da lei, Jesus não veio abolir. Ao contrário, Jesus veio nos ensinar a verdadeira interpretação, compreensão do que era essa lei. Porque o que os religiosos judeus haviam feito era uma distorção dessa lei, a ponto de que o que Jesus ensinava era antagônico ao que eles ensinavam. Sendo que os dois, tanto Jesus quanto os fariseus, partiam do mesmo ponto de partida, do ponto de início. Qual era? A lei de Deus. Então Jesus toma a lei de Deus e ensina ao povo. Os fariseus tomam a lei de Deus e ensinam ao povo. Só que as duas realidades são antagônicas. Por quê? Porque os fariseus e os religiosos judeus haviam interpretado de forma plenamente incorreta essa lei, valorizando os aspectos externos e eliminando a espiritualidade dessa lei.
e interpretando ela de forma que eles pudessem usufruir de benefícios por serem religiosos e ignorando o propósito maior da lei, que é a glória de Deus. Então Jesus, ele cumpre a lei obedecendo a lei, mas ele também cumpre a lei nos ensinando a lei de forma correta, nos trazendo como doutrina a verdadeira compreensão, a verdadeira interpretação dessa lei. Então, quando alguém quer entender o que Deus ensinou na lei do Antigo Testamento, ele precisa se voltar para Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Se você quer referência, a referência sou eu, porque eu cumpri. Os fariseus não cumprem, nenhuma outra pessoa cumpriu. Eu cumpri, Jesus dizendo. Por isso vocês podem olhar para mim. Se vocês querem saber a verdadeira interpretação da lei, olhem para a minha vida. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz que não vem para abolir, mas vem para cumprir. Mas ele continua dizendo assim, ó, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Dentro daquilo que eu venho dizendo, o que é o que não vai desaparecer? É esse aspecto eterno, é esse aspecto moral, é esse aspecto pleno. Não é um aspecto que foi dado a Moisés. Antes de Moisés, quando nós vamos ter aquele primeiro triste relato de Caim e Abel, ali já há uma punição para a morte. A lei havia sido dada a Moisés já? Não, nem está longe, muitos anos, alguns milhares talvez, de Moisés. Mas o mesmo não matarás é punido ali. Por quê? Porque essa lei é eterna. Essa lei é o reflexo do caráter de Deus. Essa lei é o reflexo daquilo que Deus é e que nos é ensinado como o padrão de vida daqueles que pertencem a essa família, pertencem a esse Deus. Então o que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha não é uma nova lei. Não é uma nova aliança no sentido de que a antiga aliança foi jogada fora. É uma nova aliança no sentido de que é uma aliança feita exclusivamente pelo Senhor no seu sangue, na sua morte da cruz. Mas as verdades eternas, elas fizeram parte da lei de Moisés, fazem parte da vida do povo de Deus e fizeram parte da vida antes de Moisés também. São eternas, elas refletem o caráter de Deus. E enquanto existirem céus e terra, nada dessa lei vai ser jogado fora. Por isso, irmãos, é uma tolice para nós pensar que o fato de nós estarmos debaixo da graça, do fato de que nada pode nos separar do amor de Deus, é ao mesmo tempo alguma espécie de liberdade para que nós não levemos a sério a lei de Deus. Ao contrário disso, agora que nós sabemos que a lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus, e agora que nós somos regenerados, não há outra coisa que nós queremos senão obedecer ao nosso Deus. Portanto, a ideia de que aquele que foi salvo e que crê que a sua salvação não pode ser perdida, pode agir de qualquer forma e pode fazer o que quiser, é incoerente. Porque não é uma questão de fazer o que quiser, porque nenhuma pessoa regenerada quer pecar. Ela peca porque sua natureza caída, que ainda faz parte da sua vida, ela prevalece em muitos momentos. Mas o desejo do coração é obedecer, é obediência. Nós não podemos de forma alguma imaginar que por causa da graça de Deus, que porque a nossa regeneração é uma obra de Deus para conosco, que porque a nossa salvação é sustentada não por nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz, nós temos menos responsabilidade para com a lei, para com a obediência do que outras pessoas. Nós não temos, a nossa responsabilidade é maior. Porque agora que fomos regenerados, o nosso coração se inclina para Deus. Paulo vai dizer que o homem natural não tem prazer na lei de Deus, nem pode obedecer à lei de Deus, nem pode desejar obedecer à lei de Deus. Por quê?
Porque o homem natural não consegue enxergar na lei de Deus o caráter de Deus. Mas nós não somos mais o homem natural. Nós somos aqueles que nasceram de novo. E o que nasceu de novo tem o seu coração inclinado para Deus. Portanto, o nosso desejo não é viver a parte da lei ou tratar a lei como algo que podemos menosprezar, mas ao contrário disso, o nosso coração se inclina para o desejo de obedecer a Deus. E de novo nós caímos em Paulo falando em Romanos capítulo 7. Com a minha mente eu tenho prazer na lei do Senhor, mas eu vejo nos meus membros outra lei atuando. Então ele está dizendo exatamente a mesma coisa. A minha mente, a minha compreensão, eu quero obedecer a Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas não consigo obedecê-la plenamente, porque na minha carne há uma outra realidade, uma outra inclinação, que não a de obedecer a Deus. Mas o desejo do meu coração é obedecer. Dizer que não há mais lei para o cristão é não compreender o que Jesus ensinou. É não compreender que Jesus, quando cumpre, ele não cumpre para aboli-la plenamente. Ele vai abolir os aspectos que eram temporais, que se cumprem plenamente nele. Mas os aspectos eternos da lei de Deus se cumprem em Cristo e nos seus discípulos também. Nós somos capacitados a cumprir a lei, a obedecer a Deus, a abraçar não só os princípios de regras que nós vemos, mas muito além disso, nós somos exortados a que o nosso coração viva debaixo de princípios eternos, que a nossa vida seja guiada por princípios eternos, porque não vai, enquanto existirem céus e terra, não vai desaparecer da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A lei, para nós, ela não é um fardo. A lei, cumprir a lei para nós não é um fardo. Cumprir a lei para nós é uma oportunidade de viver para a glória de Deus. Deus é glorificado na obediência dos seus filhos. Cumprir a lei para nós não é um fardo. Cumprir a lei para nós é demonstração de amor. Jesus disse que aqueles que o amavam obedeciam os seus mandamentos, ou aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. Para nós não é um fardo, para nós é uma expressão do nosso amor. Nós o amamos, por isso nós o obedecemos. A lei para nós não é algo limitador, mas a lei para nós é a expressão plena do caráter de Deus em nós. É muito além do que simplesmente algo que nós fazemos, mas é o próprio caráter de Deus sendo vivido diariamente por aqueles que obedecem à lei de Deus. Portanto, nós devemos levar a lei muito mais a sério do que nós levamos. Levar muito mais a sério aqueles valores, princípios eternos de Deus do que nós levamos. Normalmente, uma pessoa que se depara com a fé reformada, ela vai de um extremo para outro na sua vida. Então, ela não bebia nada, ela não tomava nem sorvete de passas ao rum por causa do rum. Aí agora, ela bebe da número 1 até a 51. Todas. Ela não passeava nunca, porque passear era um negócio que pode contaminar a minha mente. Agora ela quer passear na hora do culto. Ela dava o dízimo até da moedinha que ela encontrou na rua. Agora, ela não quer dar nada. Ela não precisa dar nada, não tem que dar mais nada. Então a pessoa que lida com a fé reformada, ela passa por esse período de ir de um extremo para o outro. Porque antes ela cria que as suas obras a credenciavam para a salvação, e agora ela sabe que nada das suas obras trazem mérito para a sua salvação, então ela acha que não precisa de obra nenhuma. Mas Jesus, quando diz que nós somos a luz do mundo, ele diz assim: brilhe a luz de vocês, para que todos vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus é glorificado
pelas boas obras que nós fazemos. Nós não fazemos nada, nós não obedecemos a lei para sermos salvos. Nós não obedecemos a lei para que Deus olhe para nós e olhe quanto esforço desse meu irmãozinho. Olha quanta dedicação daquela irmã. Olha quanta coisa boa fulano tem feito. Esse camarada precisa ser salvo. Nada disso existe. Nós somos salvos por uma eleição do Pai, por uma escolha do Pai. Escolha essa que é concretizada no sacrifício do Filho e que é aplicada no chamado feito pelo Espírito Santo a cada um daqueles que foram regenerados. Não tem nada a ver com as nossas obras. Mas isso não quer dizer que as obras não sejam importantes. Isso não quer dizer que a obediência não seja importante. Isso não quer dizer que a lei não seja importante. Obedecer a Deus glorifica o nosso Pai que está nos céus. Deus é glorificado na nossa obediência. Deus é visto como amado na nossa obediência, porque os que amam obedecem. Então não devemos tratar essa questão de que não há lei para que a gente obedeça, não há nada para que a gente se preocupe, não há nada que a gente deveria estar ali preocupado em fazer ou não fazer, porque nós vivemos na liberdade do Espírito. Isso não é verdadeiro, porque a liberdade do Espírito nunca vai nos conduzir para uma vida distante da obediência de Deus. Nós somos livres para obedecer, porque antes nós éramos escravos do pecado, então nós não éramos capazes de obedecer, nós não desejávamos obedecer, nós nem sequer entendíamos o que era obedecer. E hoje nós somos livres, não livres para a nossa própria vontade, mas livres para viver para a glória de Deus, livres para obedecer a Deus, livres para servir ao Senhor todos os dias. A lei é eterna, irmãos. A lei de Deus, os princípios de Deus. E talvez você esteja pensando, mas que parte da lei que ele está falando? O que são esses conceitos morais? Talvez os 10 mandamentos sejam a melhor expressão do que são esses conceitos eternos, esses princípios eternos. É aquilo que está escrito no coração do homem. É aquilo que Deus deu ao homem desde a sua criação. A gente não deve abandonar isso, irmãos. Nós não devemos imaginar que para nós há um espaço para que a gente viva aquém da obediência. Não, nós somos chamados para a obediência, porque Deus é glorificado na nossa obediência. Nós somos edificados na nossa obediência, porque daí vêm as experiências que nós temos com o nosso Senhor. Nós não fomos chamados para viver como se não houvesse nenhum tipo de princípio a ser vivido ou ser abraçado. Ao contrário disso, nós fomos regenerados para agora sim, pertencendo ao Senhor, sermos capacitados a obedecê-lo. E olha que interessante o verso 19 aqui, ó. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Não são os nossos méritos que nos salvam, já falei isso essa noite. Mas as nossas obras, elas são, ou nossa vida, é um excelente teste com relação a se fomos ou não regenerados. O que Jesus está dizendo aqui não é que, olha, o que desobedecer e ensinar, ele só vai ser colocado lá em segundo grau. E o outro lá vai ser considerado grande porque ele ensinou corretamente, obedeceu corretamente. Jesus vai muito além disso aqui. Porque se fosse isso que Jesus estivesse ensinando, olha, o menor e o maior, nós estaríamos falando de méritos diante de Deus e invalidando toda a beleza, todo o poder do sacrifício de Cristo na cruz. Nós estaríamos anunciando um sacrifício incompleto, que precisa ser completado pelo que você faz. E essa seria uma ofensa a Jesus Cristo, que cumpre plenamente a lei. Uma ofensa à obra que ele realizou em sua vida e em sua morte e em sua ressurreição. O sacrifício de Cristo é completo. Aqui nós temos diante de nós um teste com relação
a nossa postura, a nossa posição diante dessa lei? Será que a nossa posição é a de desobediência, e uma desobediência tão consciente que nós ensinamos as pessoas ao nosso redor a desobedecerem também? Ou será que a nossa postura é consciente da importância, do valor, da beleza da lei, a ponto de que nós nos esforçamos para obedecer e ensinamos as pessoas ao nosso redor a obedecer também, influenciamos essas pessoas a obedecer essa lei? Esse é o teste. Porque no reino de Deus estão aqueles, ou vivem aqueles, que foram regenerados. E esses que foram regenerados nunca terão uma postura de conscientemente contrariar a lei. E de uma forma tão pública, tão clara, a ponto de ensinar os que estão ao seu redor. Ao contrário, aqueles que foram regenerados, esse é o teste, a nossa regeneração. Aqueles que foram regenerados, eles têm prazer na lei. Eles vão se esforçar e lutar para viver debaixo dessa lei. E vão ensinar as pessoas ao seu redor. Mas Jesus termina com algo que é talvez um dos textos mais fortes nesse sentido de teste, de realidade, de vida cristã. Ele diz, olha, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Talvez uma leitura superficial desse texto nos faça pensar assim: olha, nós temos que agir melhor do que eles agiram. Nossa maneira de agir precisa ser superior à maneira de agir dos fariseus. Talvez você já tenha pensado assim. Talvez você já tenha até ensinado isso, dizendo assim, olha, você tem que ser melhor que os fariseus. Você tem que ser mais generoso que os fariseus. Você tem que ser mais amoroso que os fariseus. Você tem que ser melhor. Porque a sua justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus e mestres da lei. Agora, vamos tentar entender como aquelas pessoas da época de Jesus entenderam esse texto. Havia um ditado na época de Jesus que se apenas duas pessoas pudessem entrar no reino de Deus, uma seria um fariseu e outra seria um mestre da lei. Por quê? Porque era notório para todas as pessoas que nenhum outro ser humano possuía uma justiça superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Para todos os que estavam ouvindo Jesus, a referência de obediência eram os fariseus, eram os mestres da lei. Se só houvessem duas vagas, seria um fariseu e um mestre da lei. Porque não era possível dizer qual dos dois era mais justo e porque somente os dois grupos eram considerados plenamente justos. Nós estamos falando de centenas de regulamentos, centenas de mandamentos, de ordenanças. Ser fariseu era basicamente ser um profissional da religião, não sobrava tempo para mais nada. Aquele camarada precisava ser religioso em tempo integral. Ele precisava de uma vida completamente dedicada a compreender todos esses regulamentos, mais de 500 regulamentos. Ele precisava compreender todos eles, entre regulamentos e mandamentos. Os rabinos, então, os mestres da lei, iam interpretar esses mandamentos, iam criar ensinos sobre aquilo que eles precisavam saber. Ou seja, a salvação não era para qualquer um. Salvação era para profissional. E Jesus, então, diz para todo mundo que está ouvindo ele, olha, a justiça de vocês precisa ser superior a desses camaradas que todo mundo entende que são as duas referências de justiça nessa terra. E Jesus está dizendo aí que a gente precisa superar isso, que a gente precisa superar a vida desses homens. Jesus disse que a vida deles era hipócrita, que eles ensinavam corretamente, mas agiam de forma incorreta. Tanto que Jesus vai dizer em Mateus 23 que nós devemos fazer o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem.
Jesus vai dizer que eles atavam fardos pesadíssimos às pessoas, que eram esses regulamentos. Mas eles mesmos, nem com o dedo, mexiam essa carga, carregavam nada. Jesus vai dizer que esses homens que eram considerados completamente justos, eram na verdade hipócritas. Então, quando Jesus diz que a nossa justiça deve ser superior à justiça dos fariseus, que a nossa justiça deve ser superior à justiça dos mestres da lei, ele está dizendo o seguinte: nenhuma justiça humana serve. A única esperança que nós temos é se a nossa justiça for a justiça de Cristo em nós. A justiça muito superior não é a nossa vida num padrão muito superior ao dos fariseus. Porque quando se tentou viver um alto padrão de justiça, se criou uma religiosidade hipócrita. Quando os fariseus tentam apresentar para o mundo, pelo menos para o povo de Deus, um padrão elevado de justiça, eles na verdade apresentam uma religiosidade hipócrita. Eles haviam compreendido o espírito da lei, ou seja, a lição que a lei nos ensina, a verdade que está contida naquele mandamento, de uma forma completamente errada. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a não ser que a sua justiça seja a justiça imputada por Deus através de Cristo, de modo nenhum nós vamos entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo é que se nós tentarmos merecer a nossa salvação por um padrão elevado de justiça, nós vamos terminar vivendo aquela religiosidade hipócrita dos fariseus e permaneceremos fora do reino de Deus. Mas, se pela fé nós recebermos essa justiça de outro, ou melhor, se nós formos justificados, se for a justiça de Cristo que estiver sobre a nossa vida, essa sim justiça perfeita, essa sim uma justiça correta, nós teremos uma justiça muito superior à dos fariseus e mestres da lei e podemos então ter certeza da nossa vida eterna. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que o nosso padrão de justiça é Jesus e não a religião. O nosso padrão de justiça é a vida de Jesus e não conceitos, mandamentos, leis escritas pelo homem. Qual a implicação disso? Que a nossa interpretação da lei precisa ser segundo Jesus. Jesus vai nos dar diversos exemplos a partir do versículo 21, quando ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês receberam essa interpretação da lei, mas ela está errada, porque a verdadeira, a correta interpretação dessa lei é essa. O nosso padrão precisa ser Jesus Cristo, irmãos. O nosso padrão não pode ser uma religiosidade exterior, porque ela será hipócrita. Nós não podemos nos contentar em uma imagem correta, porque isso pode ser falsificado. A nossa busca é por um coração correto. A nossa busca é por um coração segundo o de Jesus. A nossa busca é por uma espiritualidade semelhante a de Jesus, sem que a nossa preocupação maior seja mostrarmos, aparentarmos. No capítulo 6 ele vai tratar disso, os fariseus que ficam de pé para orar, para serem vistos. Eles estão orando aquilo que todo mundo vai considerar correto. Quem aqui vai dizer que orar está errado? Mas Jesus diz que essa oração deles não serve para nada, porque ela não provém de um coração verdadeiro, ela provém de uma religiosidade exterior hipócrita, que só está buscando vantagens pessoais ao demonstrar aquela espiritualidade. Essa precisa ser a nossa preocupação, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é: olha, eu não estou ensinando nada novo. Isso a gente já sabia.
Porque praticamente todas as bem-aventuranças são extraídas dos Salmos ou do próprio livro do profeta Isaías. Essas bem-aventuranças não são novos ensinos, são ensinos que foram apresentados no Antigo Testamento. Eu não estou ensinando nada novo, Jesus está dizendo, mas eu estou interpretando corretamente. Por isso, a referência de vocês sobre o que a lei significa não pode ser outra, senão o próprio Jesus Cristo. Essa é a nossa referência. E a implicação disso, como eu venho dizendo, é que se Jesus é a referência, a justiça superior é o próprio Jesus. E se nós temos essa justiça sobre a nossa vida, o padrão da nossa vida não foi diminuído, foi elevado. Por isso essa ideia popular, até muitas vezes mais dos nossos acusadores do que internamente, a ideia popular de que o cristão calvinista, reformado, nomeie como você quiser, tem ou pode ter um padrão de vida superficial e impuro, é estranho aos ensinos de Jesus. O padrão daquele que vive segundo as doutrinas, as maravilhosas doutrinas da graça, é muito superior, porque a nossa referência não é a religião, a nossa referência é o próprio Cristo. Por isso, irmãos, o que precisa sair de nossa vida é aquele papinho de que Jesus faria isso, mas eu não faço, porque eu não sou Jesus. Claro que nós não somos Jesus. Ainda bem que nós não somos Jesus, porque senão não tinha ninguém salvo, se a gente fosse Jesus. Mas a nossa referência é Ele. O nosso alvo é Ele. O nosso padrão é Ele. O que nós buscamos não é agir parecido com o irmão de quem está do nosso lado, ainda que ele possa ser referência. O que nós buscamos é ser semelhantes a Jesus. A implicação da validade da lei é que Deus usa a lei para ser glorificado, mas Deus também usa a lei para moldar a nossa vida, de forma que nós tenhamos o padrão que é Jesus Cristo, de referência, para que nós possamos nos adequar a esse padrão e aí sim viver uma vida para a glória de Deus. Não menospreze a lei, irmãos. Não menospreze os ensinos de Jesus. Não caia nesse conto, esse conto inventado, né? Bom, se é um conto, era. Nesse conto de que nós não precisamos da lei porque nós já alcançamos a salvação e nós somos sustentados por Deus. A nossa obediência não tem a ver com sermos salvos. A nossa obediência tem a ver com o fato de que fomos salvos. Agora nós nascemos de novo. Como é que nós vivemos? Nós vivemos segundo os padrões das bem-aventuranças. Os padrões das bem-aventuranças são algo novo? Não. São a explicação correta e perfeita, a interpretação perfeita da lei eterna de Deus. Cristão vive debaixo da lei de Deus. Cristão não vive debaixo daquilo que ele acha que deve fazer, daquilo que ele acha que é pecado ou não, mas ele vive debaixo da referência que é a justiça muito superior a qualquer justiça humana, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso alvo é ser semelhante a Ele. A lei de Deus é instrumento dele para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para a lei, não com essa percepção errônea de que ela não tem mais importância para nós, de que ela foi abolida. Quantas vezes nós ouvimos, não, isso era lei é lá atrás, não tem nada a ver conosco mais. Isso não é verdade. Claro, é um aspecto cerimonial, não tem mais a ver conosco. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento de toda a cerimônia. Então, todos os sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito. O local para adoração apontava para Cristo, aquele que nós adoramos. Tudo apontava para Cristo. Então, Cristo cumpre esse aspecto e ele deixa de ser necessário, porque nós temos Cristo que é suficiente. Os aspectos civis, porque nós não somos judeus, nós somos povo de Deus.
mas não da etnia de Israel. Portanto, aquilo que era para a nação de Israel não cabe para nós. Nós não precisamos fazer festa dos tabernáculos. Nós não precisamos celebrar a Páscoa judaica. Nós não precisamos de nada disso, porque nós não somos nação de Israel. Nós somos povo de Deus. E Cristo, então, vai cumprir essa lei civil e vai colocar essa lei civil no seu devido lugar, que era para aquela nação. Mas tem uma lei que é eterna, valores eternos, princípios eternos, verdades eternas. E é sobre essas verdades que nós vivemos todos os dias. Essa lei é instrumento de Deus para a nossa edificação, para que nós possamos viver segundo o padrão verdadeiro que é Jesus Cristo e possamos viver para a glória de Deus.